seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Hoje é um assunto muito interessante, eu estava esperando, ansioso para gravar esse vídeo para você. A gente vai conversar sobre derivativo. E pelo que eu pude ver da nossa pauta, a pauta ficou bem completa, é um assunto bem interessante, mas que a gente vai conseguir esgotar ele para você. Então a gente vai falar de derivativo, o que ele é, né, como é que ele funciona, para que ele serve. Depois a gente vai falar de todos os mercados, praticamente, todos não vai dar, mas a gente vai falar dos três maiores, que é o mercado de opções, mercado a termo e o mercado futuro, tá certo? Lembrando que o mercado futuro, a gente já tem um curso gratuito liberado para você lá dentro da sua escola de finanças, tá certo? E um outro vídeo aqui no YouTube também. Porém, vamos falar sobre ele também aqui, dar uma pincelada no mercado futuro, mas nos outros dois eu vou me ater um pouco mais, porque tem menos conteúdo sobre eles aqui na Universidade Financeira. E depois, para terminar, a gente vai dar algumas considerações finais, eu vou falar um pouquinho sobre o risco e tal, as duas formas que você tem para investir usando derivativos, e a gente termina esse vídeo. Lembrando que o nosso blog foi reativado, então agora você pode entrar no nosso blog, que a gente vai tentar semanalmente, na verdade a gente vai conseguir, tá? Semanalmente a gente vai ter aí 2, 3 novos artigos por semana para você, tá certo? Então entra lá para você poder ficar por dentro. Vamos começar? Vamos falar então de derivativo. O que é o derivativo? Bom, de acordo com o dicionário de derivativos do José Evaristo dos Santos, derivativos são instrumentos financeiros cujo preço de mercado deriva, daí o nome, do preço de mercado de um bem ou de outro instrumento financeiro. Ou seja, derivativos são aplicações financeiras cujo preço de compra e venda vai derivar do comportamento do preço de um outro ativo, como de ações, câmbio, juros, café, ouro e com vencimento e liquidação estabelecidos por uma data futura e por um preço determinado. Para que serve? O uso de derivativos pode ser usado de diversas formas, mas as duas mais comuns são a proteção, ou chamado também de hedge, e a alavancagem. Quando usado para proteção, o investidor está se protegendo contra o risco do mercado, ou seja, a oscilação, desde preço dos ativos até a taxa de juros e variação de câmbio também. E quando utilizado para alavancagem, ele está usando o derivativo para aumentar o potencial de retorno da aplicação. Para isso, então, eles estão especulando. Como é que funciona o hedge? Antes de continuar, deixa eu falar um negócio para você. Existem essas duas formas de uso do derivativo, tá? Você precisa ter isso bem claro, por isso que eu parei para poder, enfim, fortalecer isso na sua mente. Primeira é o hedge, é quando você vai proteger o seu ativo dos riscos, tá certo? Eu vou explicar na frente como é que isso vai funcionar na prática, tá? Vou te dar um exemplo prático disso. A segunda forma é a alavancagem, onde você vai especular. O que é especular, Pedro? Especular é você, de certa forma, você apostar na variação do preço ou da cotação daquele determinado ativo, tá? Então, por exemplo, você pode especular que um determinado ativo vai estar em alta na data futura daquele ativo, ou você pode especular que aquele ativo vai estar em baixa na data futura daquele determinado ativo, e você tem como ganhar com isso fazendo uso de derivativos, tá certo? Lembrando, derivativos são operações, tá, de compra e venda envolvendo outros ativos. Então, essa operação de compra e venda é um ativo que vai envolver, então, a variação de preços de um outro ativo numa data futura, beleza? Então, fechando esse parênteses aqui, fechando esse resumo, vamos continuar, vamos falar do hedge. Bom, como é que funciona o hedge? Uma operação de hedge no mercado de derivativos tem como objetivo fixar antecipadamente o preço de uma mercadoria, de uma ação ou de um outro ativo financeiro, de forma a minimizar o impacto das mudanças no seu preço. Agora, vou te dar um exemplo, tá? Uma empresa com dívidas em dólar a serem pagas daqui a 6 meses pode garantir desde já a cotação do dólar, comprando um contrato, por exemplo, no mercado futuro por um valor que seja favorável a ela. Então vamos supor que o valor desse contrato seja R$ 2 por dólar. Mesmo que a moeda esteja valendo R$ 2,20, R$ 2,20 no prazo final, ou seja, nos 6 meses, na prática, para essa empresa, ela segurou a compra de dólares pelo preço do contrato. R$ 2. Então você conseguiu ver? Ela apostou que o dólar ia subir em 6 meses. Então, se ela tinha esse compromisso aqui financeiro em 6 meses, o que ela fez? Ela comprou a garantia, né, de comprar aqueles dólares pelo preço atual. Que no caso aqui eu dei o exemplo, eram R$ 2, e daqui a 6 meses ela viu, estava R$ 2,20, mas aí ela pode executar, ela pôde comprar por R$ 2 porque ela tinha comprado esse contrato daqui, certo? Então, mais ou menos isso que funciona. Não é comprar o mercado futuro, o contrato de índice que vai te dar direito a isso. Não, não é assim. Isso aqui foi só um exemplo bem superficial, tá certo? Só para você poder entender essa questão de preço na data futura e preço na data atual, beleza? Vamos lá.
Como é que funciona a especulação? Os derivativos, nesse caso, vão possibilitar maiores ganhos para aqueles que assumirem os riscos de especular sobre a flutuação dos preços dos ativos objetos. Ou seja, você aposta num determinado resultado, mesmo sem possuir todos os recursos. Por exemplo, aqui, um outro exemplo com o dólar. O investidor que acredita que o dólar vai custar 2,10 daqui a 6 meses, pode comprar um contrato no mercado futuro que vai garantir a ele a venda de dólares a 2,20. E aí, nesse caso daqui, ele está entrando vendido. Ou seja, ele já está comprando, garantindo que ele vai vender por 2,20. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está especulando que o dólar vai estar a 2,10. Beleza? E então, no prazo final, se a previsão dele se realizar, bastaria então que ele comprasse os dólares a 2,10 e vendesse então pelo preço contratado para poder obter o lucro. Você deve ter reparado que o áudio mudou um pouco. Eu vou ser sincero com você, a minha câmera me traiu. Eu gravei o vídeo completo e aí depois, quando eu fui ver, depois de 6 minutos mais ou menos de vídeo, a câmera parou de funcionar. Então, a gente vai continuar aqui da tela do meu computador, beleza? Para a gente poder terminar esse vídeo aqui. Vamos seguir. Como é que é dada a classificação? Existem vários tipos de operações envolvendo derivativos, mas as mais populares são os mercado a termo, mercado de opções, mercado futuro, swaps, e cada um deles possuem suas próprias características. O mercado a termo é quando duas pessoas, no caso o comprador e o vendedor, assumem um compromisso de compra ou venda de um determinado ativo numa data futura a um preço fixado na data que o contrato é fechado. Ou seja, eu e você, tá? Eu sou o comprador, você é o vendedor. Eu vou assumir um compromisso de compra, ou seja, eu vou assumir com você que eu vou comprar esse determinado ativo no dia tal, tá? Pelo preço tal, beleza? E aí a gente faz um contrato de acordo com isso. A liquidação de forma integral, ou seja, essa operação só vai acontecer realmente, se realizar na data de vencimento, onde os prazos geralmente variam de 30 a 180 dias. É uma operação negociada na BMF Bovespa, né? E também pode ser negociada no mercado de balcão. Mercado de opções. O mercado de opções é quando o investidor negocia o direito de comprar ou vender um determinado ativo em uma data futura, também por um preço previamente estabelecido. Em troca desse direito, o comprador tem de pagar um determinado preço, beleza? No caso aqui vai ser o prêmio, no momento de abertura da sua operação para o vendedor. Olha só, deixa eu falar aqui rapidinho. Esse prêmio, né, que é esse determinado valor, o comprador ele tem que pagar para o vendedor, você vai entender o porquê daqui a pouquinho. Mas assim que é fechado o contrato, ou seja, assim que a operação é aberta, é necessário que esse comprador faça esse pagamento aí do determinado valor para o vendedor. Você vai entender daqui a pouquinho por quê. No final do pregão, a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, e a BMF Bovespa registram esse direito de compra do investidor que adquiriu a opção de compra e a obrigação de vender as ações pelo preço de exercício que foi assumido então pelo investidor que vendeu a opção de compra. Antes de a gente passar para o exemplo, que eu tenho um exemplo para te dar, olha só, lê aí comigo. O comprador adquiriu a opção de compra, né? Adquiriu o direito de compra e o vendedor a obrigação de venda. Então, aí você já fica claro para a gente aqui, já fica claro para você que o comprador ele tem o direito de comprar ou não, ok? Ele tem essa escolha, a gente vai ver no exemplo. Mas o vendedor não, o vendedor ele tem a obrigação de vender. Bom, o exemplo aqui é o seguinte, se o investidor acredita que as cotações à vista de uma determinada ação vão valorizar, ele pode comprar uma opção de compra de uma ação e dessa forma ele vai adquirir o direito de comprar o papel por um preço determinado. Vamos supor aqui R$100, tá? Até a data de vencimento da opção. Nesse dia, ou seja, na data de vencimento da opção, o investidor vai ter a alternativa de comprar ou não essa ação, dependendo do preço que o papel está sendo negociado. Por exemplo, ele não comprou o direito de compra a R$100, então se o mercado for superior, se o preço do mercado for superior a R$100, ou seja, o mercado à vista que eu estou falando aí, o investidor ele vai exercer a opção dele, porque ele vai poder comprar por R$100 uma ação que vale mais do que isso no mercado. Mas caso o preço do mercado seja abaixo de R$100, a opção não deve ser exercida, porque vai valer mais a pena comprar o papel diretamente no mercado à vista. Só para reforçar aqui, o comprador não é obrigado a comprar na data de vencimento. Já o vendedor é obrigado a vender o acordo caso o comprador queira executar a operação, beleza? Ah, Pedro, mas o vendedor vai sair perdendo nesse caso?
Uai, mas eu já disse lá em cima que o comprador vai pagar um prêmio para ele, né? Vai pagar um determinado valor na hora que o contrato é celebrado, né? Na hora que você fecha o contrato. Então, na hora que as operações são abertas, ou seja, que o direito de compra é escrito em contrato, o comprador ele tem que pagar esse determinado valor para o vendedor. Por quê? Porque isso vai garantir que mesmo que o comprador não exerça essa opção de compra na data presente, né, na data futura, na verdade, o vendedor não vai sair de mãos abanando, beleza? Mercado futuro, como eu disse, já tem conteúdo aqui no YouTube sobre isso, mas eu vou continuar, vamos fazer um resumo aqui. No mercado futuro, o comprador ou vendedor se compromete a comprar ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado numa data futura. Isso aí a gente está vendo é igual em todos, né? No mercado futuro, trabalha-se com garantias que devem ser depositadas pelo investidor assim que a operação é realizada. As partes, o comprador e o vendedor, não estão vinculadas. Isso significa que o investidor pode vender um contrato que ele tenha comprado antes do vencimento. Isso vai dar liquidez ao mercado, beleza? Existe um ajuste diário do valor dos contratos de acordo com as expectativas do mercado, que são referentes aí ao preço futuro do ativo. E por isso a gente vai ter uma liquidez, você vai poder vender aí diariamente e conseguir uma liquidez. Esse mercado é famoso pela negociação de contratos futuros agropecuários, como soja, algodão, boi gordo, café e milho, entre outros. Ativos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, e contratos futuros de dólar comercial e índice internacionais. Algumas considerações aqui para a gente poder já terminar esse vídeo. Apesar desse tipo de estratégia melhorar em muito a sua rentabilidade, ela também vai aumentar de forma significativa a possibilidade de perdas. O baixo custo, a volatilidade dos derivativos, junto com a alavancagem, são fatores que são muito atrativos. Então, eu vou deixar aqui meu recado para você que quer especular com derivativos e para você que quer proteger os seus ativos com derivativos. Tá? Então, começando com os especuladores, deixo o meu recado aqui para vocês. Olha, como a sua preocupação é alavancar o seu capital, a tendência é você assumir riscos mais altos, tomando decisões no mercado de derivativos de forma bem direta no que se refere ao comportamento futuro dos preços. A alavancagem que utiliza margem, no caso aqui o mercado futuro, vai te permitir assumir grandes posições com um pequeno capital próprio investido. E isso vai te expor a um risco muito maior do que os demais investimentos. Até porque a possibilidade, na verdade, ou seja, existe possibilidade de perda superior ao capital investido. Em troca disso, você já deve saber disso, existem chances de ganhos bem expressivos caso essas operações deem certo. E agora para você que quer fazer hedge, ou seja, você que é um protecionista. Para você que é mais conservador, diversas estratégias para aumentar a rentabilidade de seus investimentos de renda variável e também proteger as suas posições de longo prazo são possíveis. O hedge é uma ferramenta importantíssima para o enriquecimento do risco nos investimentos, para o gerenciamento, para o gerenciamento do risco nos investimentos de renda variável. Você pode reduzir ou limitar aqueles riscos que não deseja correr, hedgeando suas posições, o que vai te permitir tomar vantagem do aumento do risco quando for vantajoso ou alavancando, então, aí no caso, os seus potenciais de retorno. O que significa isso? Você fez uma operação que era para proteger o seu capital investido, tá? E aí, isso é uma das estratégias, isso eu vou explicar com mais calma para você dentro da Escola de Finanças. E aí, você fez essa estratégia para poder proteger o seu capital investido. Quando você viu, acabou que o mercado deu uma virada e você pode, então, alavancar o seu potencial de retorno com aquela estratégia que você fez ali, só buscando fazer um hedge com as suas opções, as suas posições de ativo, né? Agora, uma recomendação final para a gente poder finalizar esse vídeo daqui. O mercado de derivativos, em muitas situações, é recomendado somente para quem acompanha o mercado de perto e está disposto a correr riscos maiores. Em outras situações, você pode pagar por serviços de análise, existem ótimos serviços de análise, tá? Dentro do mercado de opções, de mercado futuro e a termo também, mais no mercado de opções no mercado futuro e mais no mercado futuro, tá? Então é uma ordem. Existem mais empresas boas no mercado futuro, depois do mercado de opções e a termo, tranquilo? Mas você também pode tomar as suas decisões, acompanhar o seu mercado de perto e correr esse risco por você mesmo. Nada que um bom estudo e uma preparação mínima para começar
não ajude, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Assiste de novo, beleza? Principalmente você que quer especular com derivativo, assiste de novo você que quer aprender um pouco mais de como você pode proteger os seus ativos e entender a teoria antes de entender as estratégias, beleza? Eu não trouxe nenhuma estratégia aqui, por quê? Porque a ideia é você entender como é que funciona na teoria, para depois então você identificar algumas estratégias que você pode colocar em prática de acordo com o seu montante, de acordo com a sua posição atual. Beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo às 9 horas da manhã. Tchau, tchau!